Olá! Um dos temas que apresentamos aqui no programa Na Mira da Verdade é tentar mostrar na Bíblia que a doutrina da predestinação não é bíblica. E esse é um assunto que sempre falamos aqui, porque existem muitas dúvidas. Como, por exemplo, esse texto de Provérbios, capítulo 16, verso 4, onde diz o seguinte: O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Ora, se Deus fez todas as coisas, inclusive o ímpio, para se perder, não estamos predestinados para a salvação ou para a perdição? Se Deus já criou o indivíduo que é mau e que vai se perder no dia do juízo, como dá a nos entender esse texto, como refutá-lo? Esta e outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos nos conectando com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada pelo nosso país. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado. Este é o programa Na Mira da Verdade. Sempre estamos aqui e temos o maior prazer de poder juntos estudar a Palavra de Deus. Este é um programa onde você pergunta e a Bíblia responde. Mas, professor Leandro Quadros está ali na mira, porque ele tem que responder com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E é ele que a gente começa cumprimentando. Professor Leandro Quadros, e aí, meu amigo? Tudo bem? Preparado mais uma vez? Espero que estar preparado, amigo Tito, e que bom estarmos aí mais uma vez no programa. Um abraço, amigo Tito, um abraço a você, amigo telespectador e ouvinte, que nos permite entrarmos na sua casa neste momento. Que Deus abençoe a você, que você continue com o coração aberto para juntos aprendermos aquilo que a Bíblia realmente ensina. Eu fico sempre ansioso nesses primeiros momentos, professor, para saber o que as perguntas quais são as perguntas que teremos no programa. Na verdade, a gente nunca sabe o que você vai perguntar, nem o professor sabe o que eu vou perguntar para ele. A única coisa que a gente prepara aqui é essa primeira questão. E a questão de hoje, professor, é essa. Mais um texto que dá a nos entender de que há sim a predestinação e que Deus predestinou, inclusive todas as coisas. Esse texto de Provérbios 16:4 me parece muito claro, professor. Porque Deus fala assim: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, inclusive até o ímpio para o dia do mal. Ele criou o ímpio para o mal, ou seja, para o seu fim, dando-nos a entender que uns foram criados para serem maus, outros foram criados para serem bons. Como que a gente consegue refutar esse texto? Essa pergunta chegou pelo Facebook. Quem mandou ela foi o Sérgio Gomes e ele diz o seguinte: primeiramente, quero dizer que não sou calvinista, mas como deve ser interpretado Provérbios 16:4? O Senhor fez todas as coisas para que seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Um abraço e, mais uma vez, parabéns pelo programa. Obrigado, Sérgio Gomes. Que Deus lhe abençoe. A sua pergunta foi para a Mira da Verdade. Professor. Vamos responder essa pergunta importante. Realmente, amigo Tito, uma primeira olhada no texto, ele parece realmente de difícil interpretação. O que nós fazemos quando encontramos um texto de difícil interpretação? Temos que seguir uma regra da hermenêutica, que é a ciência responsável por interpretar o texto, que diz o seguinte: nós não devemos jamais entender os textos mais fáceis por meio dos textos mais obscuros. Precisamos entender os textos obscuros através dos textos mais fáceis. Então, se Provérbios 16, verso 4 é um texto mais obscuro,
nós vamos nos utilizarmos de textos bíblicos mais claros para tentarmos entender o pensamento do autor em Provérbios 16, verso 4. Provérbios 16, verso 4 dá a entender que Deus criou até o perverso para o dia da calamidade. Mas quando analisamos os textos mais claros das Escrituras, vamos perceber que esta interpretação calvinista em torno de Provérbios 16 é uma interpretação absurda. Por quê? Vamos primeiramente para Deuteronômio, capítulo 12, verso 31. Deus diz o seguinte: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Veja, se Provérbios 16,4 está dizendo que Deus fez até o ímpio para ser ímpio, então nós temos que deduzir que aqui em Deuteronômio 12:31 foi Deus quem predestinou os pagãos para sacrificarem os próprios filhos. E se foi Deus quem predestinou os pagãos para sacrificarem os próprios filhos, Deus tem um problema mental, porque Ele diz que odeia esse tipo de coisa. Então, como que Deus vai predestinar alguém para ser ímpio ou para sacrificar os seus filhos às divindades pagãs, se Ele odeia o sacrifício infantil? Essa é uma contradição lógica tenebrosa, e Deus não trabalha com contradições lógicas, não é? Então, é impossível imaginarmos que um Deus de amor que odeia o sacrifício infantil tenha predestinado pessoas para serem sacrificadas pelos próprios pais diante de divindades pagãs. É por isso que há pessoas que preferem muitas vezes abraçar ao ateísmo do que acreditar num Deus psicopata desses, como é apresentado muitas vezes pela teoria da dupla predestinação. Outros textos importantes e que são mais claros para interpretarmos um texto mais obscuro, como Provérbios 16,4, encontramos aqui em Ezequiel, capítulo 18, versos 23 e 32. Ezequiel, capítulo 18, versos 23 e 32. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Aqui não é dito que Deus predestinou o perverso para ser perverso. Aqui diz que, já que o indivíduo se tornou perverso, Deus tem prazer é que ele se converta dos seus caminhos perversos. Então não tem lógica Deus predestinar alguém para ser perverso e depois Deus querer que ele se converta. Na verdade, Deus nem queria que ele se tornasse perverso. Mas já que ele se tornou, Deus o convida, deixe de ser perverso. E no verso 32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, portanto convertei-vos e vivei. Se Deus predestina o ímpio para ser ímpio, para ser castigado por ele, essa é uma contradição aberrante. Porque se ele não tem prazer na morte de ninguém, por que ele predestina alguém para morrer na impiedade? Definitivamente, a doutrina da dupla predestinação é totalmente antibíblica. E o último texto que vamos analisar, que é um dos textos claros para entendermos um texto obscuro como Provérbios 16,4, se encontra em Eclesiastes 7,29. Esse texto vai ajudar-nos aí a colocarmos a última pá de cal no assunto, diríamos assim, de Provérbios 16, porque esse texto vai nos mostrar se Deus realmente faz pessoas para serem ímpias. Então, Eclesiastes 7,29 é muito claro a respeito. Destaco, foi escrito também por Salomão, né? Eclesiastes capítulo 7, verso 29.
Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. De forma clara, Salomão está dizendo que Deus fez o homem, ou seja, o ser humano, de forma geral, reto, bom. Ou seja, Deus não faz ninguém para ser ímpio, mas o ser humano se meteu em muitas astúcias. Analisando esses textos claros, podemos agora dar uma opinião de Provérbios 16, verso 4. Quando o texto diz que até o perverso existe para a calamidade, o texto não está dizendo que Deus criou o camarada para ser perverso, mas que até mesmo a perversidade do indivíduo contribui no final para que os planos de Deus sejam cumpridos. Deus não fez a pessoa para ser ímpia, mas já que a pessoa é ímpia, Deus, na sua soberania, tem poder para transformar esta impiedade que é maldita para cumprir os propósitos dele. Então, resumidamente, é isso. Recomendo a você, amigo telespectador e ouvinte, deixe de lado essa teoria da dupla predestinação. Não aceite esse argumento por aí, é só um paradoxo. Não, não é paradoxo, é contradição aberrante. Não podemos confundir paradoxo com contradição. Contradição lógica só atrapalha a nossa saúde mental, só atrapalha o nosso crescimento espiritual. E por isso, um cristão que aceita a Bíblia como ela é, jamais poderá continuar crendo na chamada dupla predestinação. Muito bem. Lucas Andrade, essa resposta também atende a sua pergunta. Você que participou aqui pelo Facebook, você que é de Belém, da Assembleia de Deus, obrigado pela sua participação. Essa resposta também atende a sua pergunta, tá bom? Para você participar do programa, você pode mandar as suas dúvidas por SMS. O nosso número é 12 981 51 0101. 981 51 0101. Ou então, você também pode mandar através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, tá bom? E ainda você tem a chance de mandar através do nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Participe, mande as suas perguntas para a gente e vamos colocar o professor na mira da verdade. Essa pergunta aqui, professor, chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi a Kari, de Novo Hamburgo, e ela diz o seguinte: por que o professor confunde dons de línguas com o de idiomas? Dons de língua é celestial, idiomas se estuda. Professor, vamos atender a nossa telespectadora aqui. A questão do dom de línguas e idiomas, como que a gente pode entender o que está apresentando a Bíblia? O dom de línguas é algo espiritual? É uma língua celestial? Na verdade, a nossa querida irmã, ela está confundindo o assunto devido, obviamente, ao que ela aprendeu na igreja dela. Mas, na verdade, o dom de línguas na Bíblia, querida irmã, óbvio, é de natureza espiritual, é um dom espiritual dado pelo Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Entretanto, o dom é espiritual, mas manifesta em forma de idiomas. O dom de línguas na Bíblia é uma capacidade sobrenatural que Deus dá à pessoa em falar em outro idioma, mesmo que a pessoa não tenha estudado esse idioma. E eu vou mostrar para você um texto, existem muitos, para você ver como é o dom de línguas bíblico. Atos capítulo 2, vamos ler do verso 5 em diante. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Nada de celestial, eles ouviam um idioma que eles estavam entendendo. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Esse texto não deixa dúvidas, querida irmã. O dom de línguas é sobrenatural, dado pelo Espírito, mas é uma capacitação não para falar línguas celestiais, é para falar idiomas.
para que as pessoas compreendam o Evangelho. Então, recomendo, analise com profundidade Atos 2 e você vai perceber que a compreensão que a irmã tem realmente não está apoiada pelas Escrituras. Muito bem, professor. Muito bem. A próxima pergunta que chegou pelo nosso blog, quem mandou foi a Francis, de Santana do Paranaíba, em São Paulo, e a pergunta dela é a seguinte. Gostaria de saber como é que é exatamente, o que é exatamente descobrir a nudez? E existe contextos diferentes, como Noé e Cã? Ali, acho que o texto mais clássico é essa questão mesmo de Noé e Cã, quando descobriram a nudez. Mas agora, descobriram a nudez. Agora a gente percebeu que parece que isso foi uma falta tão grave, professor. Então, existe algum significado singular para a questão na Bíblia dizer o descobrir sua nudez? O que esse termo quer referir? O negócio é o seguinte, o termo descobrir a nudez, antes de eu explicar, deixa eu só ler um texto bíblico aqui, porque a gente gosta de basear tudo na Bíblia. Eu vou ler aqui Levítico, capítulo 18, não é? Vou ler aqui, verso 10. Aqui nesse capítulo se menciona o tipo de depravação sexual praticada pelos povos pagãos. E aqui em Levítico 18:10 diz assim: a nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. Ou seja, os pagãos mantinham relações sexuais até mesmo com os próprios netos, porque o termo descobrir a nudez se refere à atividade sexual. Agora, nós não podemos confundir isso com o caso de Noé. Lá não é usado o termo descobrir a nudez. Lá é dito, no verso 22 de Gênesis 9, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então, uma coisa é descobrir a nudez, outra coisa é ver a nudez. Então, ver a nudez é ver a pessoa nua. Descobrir a nudez no contexto bíblico é, sim, relação sexual. Então, alguns acabam alegando, que o pecado de Cã foi ter abusado do próprio pai. Uma bobagem. A expressão aqui, ver a nudez, não tem nada a ver com descobrir a nudez. Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt, ou então pelo Twitter também, @namiradaverdade, e ainda pelo nosso SMS, o número é 12 981 51 0101. Participe. Essa pergunta, quem mandou foi o Gustavo Gomes pelo Facebook. Ele diz o seguinte: olá, Tito e professor Leandro. Em um dos programas passados, teve uma pergunta sobre a marca da besta. E a explicação do professor foi correta em dizer que a marca da besta vai ser espiritual, baseando em um outro texto que diz que Deus também vai botar uma marca nos salvos, sendo ela também espiritual. Mas, analisando outros pontos do assunto, percebi detalhes ainda não respondidos, relacionados às consequências delas as consequências delas. Na Bíblia diz que quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar ou vender. Sendo assim, como será a identificação dela no cotidiano, sabendo que ela é espiritual? Lembrando que a marca de Deus vai ser só na testa, mas a da besta vai ser na testa e na mão. Como interpretar em relação à marca localizada na mão? Exemplo, eu vou ao mercado e compro algo, logo não posso pagar porque não tenho essa identificação. Sabendo disso, não é certo afirmar que será algo visível e talvez material? Será que também não posso afirmar que a marca na testa vai ser espiritual? Logo, a marca na mão significa algo tangível? Desculpe pelo texto grande. Desde já agradeço. Muito bem. A questão do nosso irmão aqui, Gustavo, é justamente essa. A Bíblia fala em Apocalipse que a marca da besta será na testa e na mão direita.
Você já disse aí que a questão da marca da besta é realmente algo espiritual. A afirmação dele, ou a indagação dele é essa, professor. Será que a marca na mão não seria algo tangível? Nós temos que analisar um seguinte, essa questão da afirmação espiritual não foi bem assim que eu disse. Ok. Veja, primeiro, quando eu expliquei que a marca de Deus será colocada na testa, isso simboliza uma aceitação racional da verdadeira adoração a Deus. E a marca da besta, quando é colocada também sobre o indivíduo, é uma aceitação racional da adoração à besta. Como que isso será manifesto? Alguns intérpretes creem que a mão é um símbolo do trabalho na Bíblia. Então, como consequência disso, será identificado quem tem o sinal de Deus ou o sinal da besta, aquele que decidir trabalhar ou não no dia de guarda estabelecido pelo poder representado pela besta. A forma visível, nós não temos todos os detalhes de como isso será, como ocorrerá. Agora, pelo comportamento de cada um, não será difícil perceber. Por exemplo, vai ser possível perceber quem é um adorador de Deus e que aceitará o selo de Deus. E será possível perceber pelo comportamento quem aceitará o selo da besta. Agora, entrarmos em detalhes de como a pessoa será realmente identificada é difícil, né? É possível, por meio do cadastro do CPF, é possível identificar de várias formas. Nós não temos como nos aventurarmos nisso. O que a Bíblia se preocupa é o seguinte: você, no momento do decreto dominical, você estará preparado? Você terá aceitado a Cristo como seu Senhor e Salvador e estará adorando a Deus corretamente? Esta é a preocupação da Bíblia. Agora, maiores detalhes realmente só no momento em que ocorrer é que nós vamos ter as respostas detalhadas. Muito bem, professor, muito bem. Participe do programa fazendo a sua pergunta, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser, baseando-se na palavra de Deus, em religião, alguma coisa que você quer uma resposta bíblica, manda pra gente. Se você está aí conhecendo o programa agora, há pouco tempo, está aprendendo algo aqui com a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. E não hesite, mande a sua pergunta pra gente, tá bom? Bom, essa aqui chegou pelo nosso SMS, quem mandou foi... deixa eu ver aqui, não tem o nome. Ela diz o seguinte: pastor, explique um pouco sobre Babilônia, pois muitas pessoas acham que Babilônia se refere à Igreja Católica. Graça e paz. A questão da Babilônia que a Bíblia apresenta. Isso parece que tem um significado, esse termo Babilônia na Bíblia, né, professor? O que é? Primeiramente, em Gênesis capítulo 11, Babilônia é um símbolo da confusão e da rebeldia contra Deus. Deus havia prometido à raça humana de que não mais destruiria o mundo através do dilúvio. Ok. E aí o que aconteceu? Os habitantes da terra que estavam construindo a chamada Torre de Babel, eles acabaram se rebelando contra Deus. Deus queria que eles se espalhassem por vários lugares do mundo para povoar a terra, e eles decidiram ficar um lugar fixo e construir a chamada Torre de Babel. Babel quer dizer confusão. E por que confusão? Porque Deus confundiu o idioma. Havia na terra apenas um idioma. Deus confundiu o idioma de todos e por isso foi Torre de Babel, Torre de confusão. Depois desse episódio, em Gênesis capítulo 11, percebemos ao longo da Bíblia que Babilônia foi um símbolo da rebelião contra Deus. O Império Babilônico se rebelou contra Deus futuramente. Percebemos Babilônia sendo mencionada no Antigo Testamento como um símbolo, sim, da rebelião contra Deus. E aí vamos para Apocalipse capítulo 18, verso 4, e percebemos que há um convite de Deus para que as pessoas saiam de Babilônia. Diz assim: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Babilônia não é identificada simplesmente como uma igreja.
Babilônia, em Apocalipse 18, se refere a toda a confusão religiosa que há no mundo e que tem afastado as pessoas da real compreensão da palavra de Deus. Até porque no verso 3 de Apocalipse 18 é dito: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Ou seja, aqui menciona um sistema religioso prostituído que engloba muitas igrejas, não é? Que se dizem cristãs e que estão embebedando as pessoas com o vinho, que dá torpor espiritual para que não se entenda a palavra de Deus. Então, Babilônia se refere a todo o sistema religioso falso que afasta as pessoas das doutrinas verdadeiras da Bíblia. E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo, obviamente, que você leia um livro, né, intitulado O Último Império, escrito pelo autor Vanderlei Dornelles. Ali você pode se aprofundar no estudo de Apocalipse, né, especialmente Apocalipse 13, incluindo 18. Esse material você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira, pelo site, pelo endereço que vai aparecer aí na sua tela, cpb.com.br ou pelo telefone 0800 979 0606. Muito bem, professor. Um abraço especial aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Você que está nos ouvindo aí pela Rádio Novo Tempo, sinta-se abraçado pelo Na Mira da Verdade e participe do programa. Eu convido você a mandar as suas dúvidas pelo SMS. O número é 12 98101, ou melhor, 98151 0101. 98151 0101. Ou então pelas redes sociais, Facebook, Twitter e também pelo nosso blog. Não sai daí não, nós temos que ir para o intervalo, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Este é o programa Na Mira da Verdade. Se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de responder. Participe, mandando as suas dúvidas para a gente. Aqui nós vamos respondê-las todas baseando-se na palavra de Deus. Não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual pertencemos, não é a opinião do professor Leandro Quadros, mas o que a Bíblia diz. E o professor Leandro Quadros está na mira porque ele tem que responder baseando-se na palavra de Deus. E ó, professor, essa pergunta agora está na mira. Quem mandou foi o Rodrigo pelo nosso Twitter, @Na Mira da Verdade. Ele pergunta o seguinte: um amigo meu questionou que Moisés não ressuscitou. O que a Bíblia diz sobre isso? A pergunta é a seguinte: o texto bíblico apresenta realmente que Moisés ressuscitou, professor? Apresenta, sim, e há muitas pessoas que querem dizer que Moisés não ressuscitou. Tem inclusive alguns apologistas aí em programas de rádio que têm que fazer um malabarismo tão violento, tão tremendo para dizer que Moisés não ressuscitou, que para acreditar na argumentação deles, a pessoa obviamente só pode não ter o mínimo conhecimento do texto bíblico, né? Quando você analisa o texto bíblico, você percebe claramente que Moisés foi ressuscitado. Agora, por que esses apologistas não querem que Moisés tenha sido ressuscitado? Pelo seguinte: Elias apareceu para Jesus em Mateus 17, por quê? Ele foi levado vivo para o céu. A esperança deles é que Moisés tenha ido morto para o céu em espírito. E aí, se Moisés foi para o céu em espírito, então isso dá um argumento para eles a favor da teoria da imortalidade da alma. Porém, quando nós provamos que Moisés foi ressuscitado, a doutrina da imortalidade da alma ela é destruída. Por quê? Elias foi vivo para o céu, demonstrando que Deus não levará para o céu somente um espírito desencarnado, mas um corpo glorificado. Que Elias foi para o céu, isso está em 2 Reis, capítulo 2. E quando provamos que Moisés foi ressuscitado, demonstramos que aqueles que não forem vivos para o céu só irão diante da presença de Deus quando forem ressuscitados e não em espírito.
Então o problema é que a doutrina da imortalidade da alma sofre um golpe terrível quando se prova que Moisés foi ressuscitado. E nós vamos mostrar claramente isso. No Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias apareceram a Jesus, aqui em Mateus capítulo 17, 1 a 3, nós temos como provar que não era o espírito de Moisés quem estava aqui, era o próprio Moisés que havia sido ressuscitado. O verso 4 é chave para essa interpretação. Diz: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Veja, se Pedro ofereceu-se para Jesus para fazer 3 tendas, isso mostra que Pedro estava vendo 3 seres literais. Se Moisés fosse só um espírito, qual é a necessidade de fazer uma tenda para um espírito se abrigar do orvalho da noite? Ridículo! É óbvio que se ele se ofereceu para fazer tenda, é porque além de Elias estar ali em pessoa e Jesus em pessoa, Moisés também estava em pessoa. E um outro texto que devemos destacar é o de Judas capítulo 1, verso 9. Ali diz em Judas capítulo 1, no verso 9, o seguinte, que Miguel contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Você já pensou que coisa absurda? Deus contende com o diabo, ou seja, tem uma disputa por causa de um corpo morto. Olha só a irracionalidade do negócio. Chega lá Miguel e diz assim: eu vou ficar com o corpo morto de Moisés. Aí o diabo fala: não, eu é que quero ficar com o corpo morto dele apodrecendo aqui. Não, eu quero que apodreça deste lado, nessa sepultura. Não, eu quero que apodreça na outra. O camarada tem que ter, olha, algum problema para acreditar num negócio desse. É óbvio que se o corpo de Moisés estava sendo disputado, a questão era a ressurreição. E por que o diabo se atreveu a questionar? Simples, o diabo tinha um argumento legal. Qual é o argumento legal? De acordo com Romanos 6,23, o salário do pecado não é a morte. E por que houve a disputa? Porque Moisés era pecador, ele não merecia ser ressuscitado. Mas como Jesus Cristo levou Moisés para o céu com uma espécie de cheque pré-datado, Cristo, imagino, pode ter dito assim para Satanás, não é? Olha, você não entende o que eu vou fazer agora, mas eu vou pagar a dívida dele na cruz, eu vou levar ele para o céu do mesmo jeito e que Deus, o Pai, te repreenda, você não tem muito a ver com o que eu estou fazendo. E aí na cruz, Cristo paga o cheque pré-datado, diríamos assim, que havia sido assinado por ele para que Moisés permanecesse no céu. Então, professor, desculpa interrompê-lo, a gente pode até afirmar o seguinte: se realmente Deus não tivesse morrido na cruz, Moisés deveria voltar para a terra. Sem sombra de dúvidas. É isso mesmo? Sem sombra de dúvidas. Nenhuma pessoa poderia estar no céu se não fosse pelo sacrifício substitutivo de Cristo, não é, Tito? Então, se você ver, amigo telespectador e ouvinte, algum apologista aí questionando a ressurreição de Moisés, saiba, ele não sabe o que está dizendo. Ajude-o com carinho e amor a entender a verdade bíblica, ore por ele, mas não aceite essa argumentação absurda porque não leva a lugar nenhum. Muito bom, professor. Obrigado por responder aí baseando-se na Bíblia. E agora, senhor Rodolfo de São Bernardo do Campo, a sua pergunta está na mira. É o senhor mesmo, eu sei que já tem mandado muitas e muitas vezes aqui a sua pergunta e hoje ela foi pescada. A pergunta do Rodolfo é a seguinte, professor: gostaria de saber se hipnose é algo que vai contra os princípios de Deus. A questão da hipnose, professor, é contra os princípios divinos? Eu quero ver se eu acho um texto bíblico aqui. Talvez eu não encontre esse texto, porque faz muito tempo que eu não me deparo com ele. Mas se eu não encontrar, não tem problema. Eu faço menção a ele
e depois eu posso procurar para passar para o nosso telespectador e ouvinte. Eu sei que é um texto em Eclesiastes que tem um princípio que demonstra que realmente o princípio da hipnose não é apoiado pelas Escrituras. Vamos ver se eu encontro aqui esse texto. Eclesiastes, vamos ver aqui, capítulo 7. Não, eu acho que eu não vou encontrar, que eu estou com uma Bíblia aqui nova, nem sublinhada está, mas não tem problema, eu vou encontrar depois esse texto. Não está aqui não. Eu vou mencionar um texto que acabei achando aqui, Eclesiastes 8, verso 9. Lógico que a Bíblia não fala de hipnotismo, mas aqui tem um princípio que demonstra que a Bíblia não apoia essa prática. Eclesiastes 8, verso 9. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. O princípio bíblico é de que se um homem tem domínio sobre outro homem ou sobre a mente dele, isso traz ruína. E por quê? O princípio bíblico é de que o governo de Deus é com base no livre-arbítrio. E em sessões de hipnose, obviamente, a pessoa fica totalmente vulnerável para que diversas ideias sejam sugeridas à sua mente. Sem contar que há hipnólogos que procuram levar a pessoa a regredir para vidas passadas. Não são todos, mas uma parte faz isso. E nós sabemos que a Bíblia abomina a crença em vidas passadas. Na Bíblia não existe margem para a reencarnação. Eu gosto muito dos detalhes que a escritora cristã Ellen White apresenta sobre o hipnotismo na sua obra Mente, Caráter e Personalidade. Eu não estou lembrado agora se é no volume 1 ou 2, eu vou dar uma olhadinha ali depois para lhe passar, mas recomendo com urgência a leitura deste capítulo. Você vai perceber que o plano de Deus não é que uma pessoa tenha domínio sobre a mente de outra. Deus não trabalha assim. Muito bem, professor, vamos fazer o seguinte, já que tem esse assunto da hipnose, é um assunto bem interessante, nós vamos fazer o seguinte, você vai dar uma pesquisada, depois vai disponibilizar no blog, assim como você fez no programa passado. Você disponibilizou essa semana aí aquele debate sobre a questão da imortalidade, não é isso? Isso mesmo. E tem uma outra parte ainda que vai ser postada. Amanhã. Então, aí depois você tem condições da semana que vem preparar alguma coisa sobre hipnose e colocar pra gente aí? Vamos, para a semana que vem a gente prepara assim, pega os textos também de Ellen White que comentam este assunto e vamos colocar assim para o nosso telespectador e ouvinte no blog. Muito bem, agora você fica com o momento da mentira. Alegação de que os livros bíblicos, inclusive os do Antigo Testamento, eles foram colocados nas nossas Bíblias por influência do catolicismo, ou seja, quem escolheu os livros pertencentes à Bíblia foi lá Constantino por questões políticas. E eu gostaria de dizer para você que esta alegação é bastante mentirosa. E por que é bastante mentirosa? Quando você estuda a cultura judaica, você percebe que muito antes de Constantino, os escritores judeus já reconheciam certos livros da Bíblia, obviamente o Antigo Testamento, como inspirados. Para lhe ajudar nisso, eu vou ler uma citação de um livro apócrifo. Não estou dizendo que esse livro apócrifo é fonte de doutrina ou regra de fé, não é isso. Mas ele fornece uma informação histórica de que já nos dias de Neemias eles sabiam o que era e o que não era parte do Antigo Testamento. Então, em 2 Macabeus, capítulo 12, verso 13, é dito assim, Nesses escritos e nas memórias de Neemias,
Contava-se, além desses mesmos fatos, que Neemias, fundando uma biblioteca, nela reuniu os livros respeitantes aos reis e profetas, os de Davi e das cartas dos reis sobre as oferendas. Ou seja, Neemias escreveu as suas obras por volta de 400 antes de Cristo. Olha, Constantino, pelo século 3, 4 depois de Cristo, ou seja, 400 anos antes de Cristo, já se tinha notícias de que Neemias tinha uma biblioteca com os livros do Antigo Testamento. Portanto, meu amigo, não acredite nesta conversa. Os livros que nós temos hoje se encontram na Palavra de Deus sobre a orientação e direção do Espírito Santo. E, obviamente, a tradição judaica ensina que os livros do Antigo Testamento foram muito provavelmente reunidos por Esdras e Neemias, que eram escribas. Portanto, cuidado com essas alegações por aí que não nos ajudam em nosso crescimento espiritual e compreensão das Escrituras Sagradas. Muito bom, professor, muito bom. Eu queria mandar agora um abraço todo especial para todos os meus irmãos de Angola que estão conectados aqui no Na Mira da Verdade. Muitos talvez estão ligadinhos aí, já é madrugada na Angola, mas estão acompanhando o programa. E eu tenho aqui pessoas que estão participando pelo Facebook de Angola. E eu vou colocar a pergunta do Agostinho Chali. A sua pergunta está na mira, mas um abraço também a Melquisedeque Saluia, que também é de Angola. O Agostinho, deixa eu ver de qual que ele é de Lubango, Angola. E a pergunta dele é a seguinte: os dias de festas ou dos sábados mencionados em Colossenses 2,16 se referem a 7 festividades sabáticas que tinham cerimonialismo e que apontavam para Cristo. E por que é que vemos em Atos os apóstolos ainda cumprindo estes sábados, visto já que tinham sido cravados na cruz? Só para evidenciar algumas dessas festividades, são os dias de Pentecostes, em Atos 2, o dia dos pães asmos, em Atos 20. Por que tinham que cumprir estes, entre parênteses, sábados, se já tinham sido abolidos com a morte de Cristo? A interpretação dele aí está correta, professor, com relação a isso? O que Colossenses 2,16 está falando ali das festas de lua nova, dos sábados, enfim, esses sábados eram as festas espirituais que tinham ali? Veja, existe essa interpretação mais tradicional de que os sábados em Colossenses 2,16 sejam as festividades religiosas praticadas pelo povo israelita, depois pelo povo judeu. E haviam realmente 7 festividades cerimoniais em Levítico 23, que eram chamadas de sábados. Porém, a tendência maior dos intérpretes adventistas, especialmente do Novo Testamento, nos dias de hoje, é entender o termo sábados como uma referência ao sábado semanal, né? Então, segundo esses intérpretes, Paulo estaria dizendo o seguinte: ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, dias de festa, ou seja, aqui ele estaria se referindo a um período anual, ou lua nova, a um período mensal, ou sábados, um período semanal. E esses intérpretes explicam muito bem o seguinte, que Paulo não está sendo contra aqui a observância do sábado e nem muito menos sendo contra a observância de festividades religiosas. O que Paulo estava sendo contra era colocar qualquer tipo de cerimônia no lugar de Jesus, colocar isso acima de Cristo. Tanto as festividades cerimoniais quanto o sábado moral, eles precisam apontar para o Salvador. Como a igreja de Colossos se encontrava aqui num contexto herético, seria importante você ler verso 18, versos 22, 23, 21 e 24, é possível que tanto as festividades cerimoniais quanto o sábado semanal estivessem sendo observados de uma forma idolátrica, de modo que a pessoa de Cristo estivesse sendo ofuscada da mente deles. Agora, que Paulo não está sendo contra o sábado em si, isso é muito claro
pelo exemplo apostólico de observância do sábado. Você percebe que décadas depois da cruz, o apóstolo Paulo e outros apóstolos continuaram guardando o sábado. Entre os muitos exemplos que poderíamos citar, vou mencionar Atos 16, verso 13, onde Paulo celebra o sábado num território pagão, o que demonstra o seguinte, que se o domingo fosse o novo dia de guarda, com certeza num território pagão, Paulo teria tido toda a oportunidade para informar isso aos seus companheiros, mas isso não aconteceu. Atos 16, 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, décadas depois da cruz, o sábado continuou sendo um dia de adoração. Então, não tem lógica alguma em argumentar que em Colossenses 2,16, Paulo aboliu o sábado. Se Paulo mesmo observava o sábado da forma correta, é muito estranho pensarmos o seguinte, olha, eu guardo o sábado, mas vocês não precisam guardar o sábado. Que tipo de testemunho é esse, né? Então, o texto bíblico precisa ser interpretado em seu contexto para não corrermos o risco de colocarmos na Bíblia ideias que a Bíblia não pretende defender. Agora, professor, então, de acordo com a pergunta do nosso irmão angolano aqui, esse termo sábado em Colossenses 2,16 não é relacionado às festividades sabáticas, e sim o sábado em si. O sábado em si, né? Que estava sendo celebrado de uma forma errada no contexto idolátrico e pagão ali de Colosso. Ok, muito bem. Bom, você está gostando aí de aprender sobre a Bíblia, de ouvir as verdades que a Bíblia tem para nos ensinar? Pois bem, eu ofereço para você algo a mais. Você pode ter um curso bíblico que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade, gratuitamente aí na sua casa. Basta você entrar no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista aqui, ó. Verdades para o Tempo do Fim. É só você clicar lá no nosso blog, na imagem da revista, e você vai ser direcionado para um espaço para você preencher os seus dados postais, para que ela chegue aí direitinho na sua casa. Tem alguns até que estão me falando aqui, ó, que já faz mais de 20 dias que não chegou. Tenha paciência, a revista vai chegar aí para você, tá bom? Peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico num formato de revista, com perguntas e respostas bíblicas também, logo após cada tema que é apresentado aqui. Tenho certeza que você vai aprender bastante. Bom, eu estava aqui navegando pelo Facebook e eu estou vendo aqui a pergunta da Sabrina Zoccolotti. Ela é lá de São Gabriel da Palha, Espírito Santo, e ela pergunta o seguinte: o casamento aos olhos de Deus é só com o intuito de procriação? Pois, se assim for, nós, mulheres casadas que optamos em não ter filhos, estamos pecando? Não quero de modo algum perder a minha salvação cometendo atos que desagradem ao Senhor. Porém, além de eu ter um pequeno problema que me atrapalha em engravidar, também nunca tive vontade de ter filhos devido à nova Babilônia que se tornou o mundo. A senhora Ellen White diz que nos últimos dias não seria mais tempo de se ter filhos. E essa dúvida me perturba, pois tenho medo de ter filhos agora que o mundo se encaminha para o tempo do fim. Porém, também tenho medo de estar desagradando a Deus em me negar a procriar. Por favor, me ajudem a entender. Olha só o questionamento da nossa querida irmã aí, professor. Até mesmo citando a senhora Ellen White. Realmente a senhora Ellen White fala essa questão de não ter filhos? Qual é o contexto que ela falou isso? E o que a Bíblia fala? Deus se agrada se o casal optar em não ter filhos também? Veja, primeiramente, né? Deus se desagrada. Primeiramente, quando Ellen White deu o conselho, eles estavam passando por um momento de muita expectativa, estavam já tendo noções ali de decreto dominical nos Estados Unidos, então nós não podemos descontextualizar a afirmação dela. Se fôssemos trazer isso para os nossos dias, sem estarmos passando pelo período de decreto dominical como eles passavam, ninguém quase existiria hoje. Então veja bem, você não deve deixar de ter filhos utilizando de alguns argumentos. Muitas pessoas me dizem, não vou ter filhos porque o mundo hoje está pior. Mas quando que o mundo teve melhor? Eu não me recordo.
Eu acho que o mundo só teve melhor mesmo no Jardim do Éden antes do pecado. Depois de lá para cá, meu amigo e minha amiga, é só pecado, é só piora. Entendeu? Então, apesar disso, o que a Bíblia diz em Salmo 127:3 é o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Aqui diz que os filhos são herança do Senhor. E a própria Ellen White escreveu certa vez o seguinte: um lar sem filhos é como um jardim sem flores. Então não podemos buscar textos em Ellen White ou na Bíblia para não termos filhos. Se você não quiser ter filhos por algum outro motivo, você é livre para isso. Não, Deus não vai condenar por isso. Agora, sem sombra de dúvidas, a pessoa que deixar de ter filhos por algum motivo, Desculpa, que não professor. seja... Desculpa, o microfone aqui acho que estava cortado, mas aqui a pergunta que eu fiz é o seguinte: Deus não vai condenar se a pessoa realmente não quiser ter filho, não é isso? Não, Deus não vai. A pessoa é livre para ter filhos ou não. Agora, é óbvio, a pessoa que não quiser ter filhos, sendo uma pessoa que tem condições para isso, ela vai se privar de uma das maiores alegrias da vida, né? O amor que eu tenho pelas minhas filhinhas, eu jamais iria compreender um pouquinho do amor de Deus se não fosse pelas minhas filhinhas, entende? Então, você é livre, minha irmã, para decidir ter filhos ou não, porque tem certas pessoas, não estou falando de você, tá? Mas tem pessoas que têm filhos e são péssimos pais, né? Maltratam as crianças, xingam, batem nas crianças. Então, esse tipo de pessoa nem deveria ter filho, entendeu? Se é para ter filho, trazer no mundo para sofrer, então não tenha, ok? Agora, se você tem uma boa índole, se você deseja um dia desfrutar da alegria de entender um pouco mais do amor de Deus, tenha filhos. Porque, como bem disse Ellen White, um lar sem filhos é como um jardim sem flores. Agora, se você decidir não ter, não tem problema. Agora, só não use argumentos, não é? Justificando, por exemplo, eu não vou ter filhos porque o mundo está de mal a pior. O mundo nunca esteve melhor, tá? Se fôssemos levar isso dessa forma, a partir de Adão, então, Adão depois de Caim, Abel e Sete não teria tido mais filhos também, não é? Muito bem, professor. Bom, nosso tempo já está estourando aqui, já está chegando ao final, não temos nem como colocar mais as perguntas. Eu quero agradecer a você que participou aqui com a gente, mandando suas perguntas, a você que todos os programas têm mandado perguntas, de repente a sua pergunta ainda não entrou na mira da verdade. Eu falo a você, não desista não, continue mandando sua questão para a gente, que a qualquer momento ela pode ser pescada e talvez você também pode ouvir a resposta que você quer através de uma outra pessoa. Então, continue assistindo o programa Na Mira da Verdade. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito aqui com o ensino da Palavra de Deus. E eu quero agradecer a você, viu, Leandro? A você, professor, que eu já costumo dizer isso aí há tanto tempo, mas que tem ajudado a todos nós a aprendermos mais e mais da Palavra de Deus. É importante nós termos o discernimento, e esse discernimento é só através do estudo dessa palavra que a gente consegue amadurecer. Eu ou você podemos ser igual a ele, basta querer e estudar a Palavra de Deus. E obrigado por você nos ajudar e nos motivar a estudar a Palavra de Deus. Obrigado, Infelizmente, amigo. nós chegamos ao final do programa e a gente se encontra no próximo programa, se Deus quiser. Pela graça de Deus. Um abraço, amigo Tito. Um abraço, amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo. Que Deus guarde a sua vida, proteja as suas emoções, cuide da sua família. E não se esqueça que aqui neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você sabe, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!